tudo bem? Eu sou o professor Irã Parente, este é o canal Operando Conhecimento e vamos iniciar agora a nossa quarta videoaula do tema Localização de instalações. Nesta videoaula, vamos tratar da metodologia de análise dimensional. Nós já analisamos nas duas videoaulas anteriores o método da ponderação qualitativa, utilizado quando só dispomos de dados qualitativos, nós não dispomos de uma estrutura adequada de custos para considerar no modelo de localização, e o método de comparação entre custos fixos e variáveis, quando consideramos apenas as variáveis custo fixo e custo variável das localidades. O modelo de análise dimensional pode ser utilizado quando dispomos conjuntamente de dados qualitativos e de dados disponíveis de custos. Para utilizar o método de análise dimensional, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos estabelecer os valores numéricos para todos os custos, quando possível. Depois, nós vamos ponderar os valores qualitativos através de uma escala de valores relativos. Depois, nós atribuímos pesos aos fatores que indiquem a sua importância relativa. Depois, nós vamos calcular o chamado coeficiente de mérito. Esse cálculo ele é relativo a uma localidade em relação a uma segunda. Se eu tenho duas opções, eu vou calcular o coeficiente de mérito da primeira em relação à segunda. Se eu tiver três opções, eu vou calcular o coeficiente de mérito da primeira opção em relação à segunda e a melhor das duas eu vou analisar novamente em relação à terceira. E assim a gente vai fazer sucessivamente. Por fim, vamos considerar que se o coeficiente de mérito da localidade 1 em relação à localidade 2 for maior do que 1, a localidade 2 será preferida. Para entender o coeficiente de mérito, nós precisamos entender as três situações possíveis. Eu tenho sempre um número no numerador e um número no denominador, uma divisão dos dois números. Então, eu posso ter três situações. Se a divisão dos dois números for igual a 1, significa que A, o número que está no numerador, é igual a B, o número que está no denominador. Por outro lado, se esse resultado, se A dividido por B, for um número menor do que 1, então sempre A vai ser menor do que B. Um número dividido por um número maior do que ele vai dar um número menor do que 1. E a terceira situação, sempre que essa divisão for maior do que 1, significa que o número A, ou seja, o número que está no numerador, ele é maior do que o B, o número que está no denominador. Como neste modelo nós utilizamos também uma estrutura de custos e nós queremos a opção que tenha o menor custo, nós vamos considerar como uma melhor opção aquela que tiver o menor valor. Então, se o coeficiente de mérito for igual a 1, as duas se equivalem. Eu não tenho, pelo método da análise dimensional, eu não tenho como definir qual é o melhor. As duas se equivalem. Porém, se o coeficiente de mérito, o resultado final, for menor do que 1, então eu vou optar pela localidade A, aquela localidade que está no numerador. Sempre que o coeficiente de mérito for maior do que 1, eu vou optar pela localidade B, porque ela está no denominador e significa que ela é menor do que a localidade A, que está no numerador. Então, precisamos entender esse conceito. Vamos agora à resolução do exercício para verificar que a utilização desse método ele é relativamente simples. Então, nós temos no exercício 7.3 do livro do Moreira, ele pede para considerar os fatores da tabela 7.2, cujos valores foram levantados para duas localidades, 1 e 2. Então, nós temos os fatores preço do terreno, que é custo, é um fator quantitativo, o terreno necessário para instalar a unidade na localidade 1 custa 16 milhões, na localidade 2, 24 milhões. O preço da construção, que também é um outro fator de custo, quantitativo,
custa 40 milhões, na localidade 2, 48 milhões. E custo de treinamento, o terceiro fator de custo, ele na localidade 1 ele chega a 240 mil reais e na localidade 2 ele é de 160 mil reais. Nós temos também os pesos. O peso do fator preço do terreno é 2, comparativamente ao preço da construção, que é 3, e ao custo de treinamento, que é 1. Mas temos também 3 fatores qualitativos: clima, reação da comunidade e rede hospitalar. Então, clima na localidade 1 é 5, na 2 é 2 e o peso é 3. Reação da comunidade na localidade 1 é 4, na localidade 2 é 3, o peso é 4. E rede hospitalar na localidade 1 é 6, na localidade 2 é 4 e o peso é 3. Os valores dos fatores qualitativos obedecem a uma escala de 1 excelente a 10 muito ruim. E aí outra questão importante. Os fatores, né, a escala desses fatores, da nota atribuída aos fatores em cada localidade, dos fatores qualitativos, né, é uma escala invertida. Por que invertida? Novamente, se eu estou trabalhando aqui também com custo, eu quero aquela opção que tem a menor estrutura de custo. Então, se eu quero, a melhor opção é a que tem a menor estrutura de custo, a escala ela tem de ser invertida. O 1 é a melhor, é o excelente, e o 10 é o pior, é o muito ruim. E à direita da tabela, nós temos a fórmula do coeficiente de mérito. Então, o coeficiente de mérito 1, 2 significa da localidade 1 em relação à localidade 2, ela vai ser igual a produto, né, das notas atribuídas, dos fatores qualitativos ou dos custos para os fatores quantitativos, da localidade de cada fator da localidade 1, né, sobre o mesmo fator na localidade 2. Isso é elevado, esse resultado, elevado ao peso do fator. Então, nós temos como primeiro elemento, aí na fórmula, o fator 1 na localidade 1, dividido pelo fator 1 na localidade 2, elevado ao peso do fator 1. E, da mesma forma, para o segundo fator 2 na localidade 1, dividido pelo fator 2 na localidade 2, elevado ao peso do fator 2. E assim até o K fator considerado no modelo. Resolvendo esse exercício, nós temos à esquerda, né, tanto a tabela com os dados como a fórmula para guiar a resolução. Então, nós temos o primeiro fator, preço do terreno na localidade 1 é 16, na localidade 2 é 24. Né? 16 milhões, 24 milhões, podemos cortar aí os zeros e simplificamos aí para a solução, fica 16, fator 1 na localidade 1, dividido por 24, fator 1 na localidade 2, elevado ao peso do fator 1, elevado ao quadrado. O segundo fator seria 40, fator 2 na localidade 1, dividido por 48, fator 2 na localidade 2, elevado a 3, que é o peso do fator 2. E assim sucessivamente. Então, para o terceiro fator, 24 sobre 16 elevado a 1. Para o quarto, 5 sobre 2 elevado a 3. O quinto fator, 4 sobre 3 elevado a 4, e o último fator, rede hospitalar, 6 sobre 4 elevado a 3. E aí, para resolução, nós precisamos aí de uma calculadora ou de uma planilha, o Excel, para chegar na solução. Então, nós temos 16 dividido por 24 elevado ao quadrado, dá 0,44. 40 dividido por 48 elevado ao cubo dá 0,58. 24 sobre 16 elevado ao fator 1, vai dar 1,5. 5 sobre 2, 2,5 elevado ao cubo dá 15,63. 4 sobre 3 elevado a 4 dá 3,16. E 6 sobre 4 elevado ao cubo dá 3,38. Resolvendo a multiplicação desses elementos, chegamos a 63,9. Então, coeficiente de mérito, agora vamos interpretar o resultado. Coeficiente de mérito da localidade 1 em relação à localidade 2, ele foi igual a 63,90, que significa que o coeficiente de mérito foi maior do que 1. Se o coeficiente de mérito foi maior do que 1, e nós estamos resolvendo para a localidade 1 em relação à localidade 2,
nós optaríamos pela localidade 2, porque o coeficiente de mérito foi um número maior do que 1. O segundo exercício, também extraído do livro do Moreira, nós temos uma fábrica deseja estabelecer-se em uma das 3 localidades previamente selecionadas, das quais são sabidas as informações a seguir. Então, agora nós temos 3 localidades e não 2. Então, nós vamos calcular o coeficiente de mérito da primeira em relação à segunda e a melhor das duas vamos comparar em relação à terceira. Essa é a sequência de resolução, é o que difere do modelo anterior, que continha apenas 2 localidades. E se tivermos uma 4ª localidade, aplicaríamos o mesmo raciocínio, faríamos o coeficiente de mérito da primeira em relação à segunda, o melhor das duas em relação à terceira, e novamente o melhor das duas em relação à 4ª localidade. Então, na tabela anterior, os custos são dados em milhões de reais, os custos variáveis em milhões de reais por tonelada do produto produzido, os fatores qualitativos foram avaliados em uma escala de 4 divisões, 1 excelente, 2 bom, 3 razoável e 4 inadequado. Já analisamos o porquê na análise dimensional, essa escala dos fatores qualitativos ela é invertida. O menor número é a melhor opção, o maior número é a pior opção. Então, ele pede para determinar, com base nesses dados, a localização por meio de uma análise dimensional. Então, vamos iniciar a solução comparando as 2 primeiras opções, coeficiente de mérito de A em relação a B. Então, utilizando a nossa fórmula do coeficiente de mérito, se é A em relação a B, nós vamos ter 7.000 dividido por 8.200, poderia também ser 7 dividido por 8,2, elevado à 4ª potência, 0,36 por 0,23 elevado à 4ª potência, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 1 elevado a 1 e 2 sobre 1 elevado a 1. Resolvendo esses elementos, nós vamos chegar a 0,53 vezes 6 vezes 0,25 vezes 1 vezes 2, vai dar 1,59. Aí precisamos fazer a interpretação. O coeficiente de mérito foi um número maior do que 1. E nós estamos considerando o coeficiente de mérito de A em relação a B. Então, a melhor localidade é a localidade B. Já analisamos porque a melhor opção é a segunda localidade quando o coeficiente de mérito for maior do que 1. Bom, e agora precisamos, se B já analisamos que é uma opção melhor do que A, nós não precisamos analisar A em relação a C. Vamos analisar só agora B, que já verificamos que é melhor do que A em relação a C. Então, analisando bem em relação a C, nós vamos ter 8.200 sobre 6.000, ou poderia ser 8,2 sobre 6, elevado a 4, 0,23 sobre 0,42 elevado a 4, 2 sobre 1 elevado ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a 1 e 1 sobre 1 elevado a 1. Isso vai dar um resultado 0,63. Então, agora nós fizemos o coeficiente de mérito da localidade B em relação à localidade C, e o resultado foi um número menor do que 1. Então, isso significa que a melhor localidade é a localidade B. B foi melhor do que A quando fizemos a comparação, e também foi melhor do que C na segunda comparação. Então, a melhor localidade, considerando o método de análise dimensional, nesse exemplo, foi a localidade B. Deixamos para vocês exercitarem o modelo da análise dimensional, mais um exercício. Veremos a resolução, o gabarito com a resolução na nossa próxima videoaula. Vocês têm aí 3 localidades, os fatores custo do terreno, custo da construção, mão de obra, infraestrutura urbana, serviço de saúde, serviço de recreação. E os valores de cada fator em cada uma das 3 localidades. Na videoaula anterior, nós tratamos do método de comparação de custos e passamos aí um exercício para vocês realizarem com o gabarito a ser apresentado na aula de hoje. Problema proposto 2, do Moreira. Nós temos a localidade A e B com os custos fixos unitários e a venda prevista e a receita unitária de cada localidade. Então, resolvendo com base no lucro, nós chegamos a uma receita de 1 milhão para as 2 localidades. Entretanto, o custo da localidade A foi de 700 mil reais e da localidade B foi de 930 mil reais. Dessa forma, considerando o lucro, a melhor localidade foi a localidade A.
Na letra B, com relação ao ponto de equilíbrio, nós chegamos a 20 mil unidades como ponto de equilíbrio da localidade A e 36 mil como ponto de equilíbrio da localidade B. Dessa forma, com base no ponto de equilíbrio, a localidade A também foi a melhor opção. Na videoaula de hoje, utilizamos como referencial teórico o livro do Moreira. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva neste canal e nos encaminhe os seus comentários, além de sugestões de temas para tratarmos nas próximas playlists.